atrás, uma série de sermões no Evangelho de João. Tivemos aí um intervalo de 2 domingos, por causa da ceia e também pela viagem que fizemos a São Paulo. Mas hoje iremos retornar com o segundo sermão da série. Para isso eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. E hoje nós iremos expor capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Como é apenas um versículo, vamos ler todos juntos. João, capítulo 1, versículo 14. Leiamos todos em uma só voz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém. Oremos mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento em que nós abrimos a Tua palavra, nós queremos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Pedimos a Deus humildemente, em nome do Senhor Jesus, que Tu venhas a nos edificar, nos fortalecer, pela Tua palavra, Senhor, trazer conversão, trazer edificação para o Teu povo. Mas assim te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós falamos, o primeiro sermão da série, há 15 dias atrás, nós falamos sobre a divindade de Cristo. Vimos que Jesus é Deus. Jesus é Deus pelo fato de Ele ser eterno, Ele ser criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe poderia existir. Ele é a vida e Ele é a luz do mundo. Porém, este mesmo Jesus, ou este mesmo Verbo, que está registrado no capítulo 1, versículo 1, que criou todas as coisas, que estava com Deus, que estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, o apóstolo João diz que este Verbo se fez carne. Em outras palavras, este mesmo Verbo, este mesmo Jesus, que é 100% Deus, também é 100% homem. E é isto que nós iremos ver no sermão de hoje, sobre a humanidade de Jesus. Se no primeiro sermão falamos sobre a divindade de Jesus, nós iremos falar hoje sobre a humanidade de Cristo Jesus. E isso é muito importante para os nossos dias, porque a falta de compreensão clara a respeito de que Jesus é 100% Deus e 100% homem, acabam trazendo algumas distorções, tanto para crentes quanto para ímpios. Nós podemos ver parte dessas distorções no período do Natal, onde muitos dão ênfase apenas no menino Jesus e esquece que este menino Jesus, na verdade, é o Criador de todas as coisas. Nós vemos muitas heresias que surgiram desde o primeiro século, negando essa humanidade de Jesus, enquanto outros consideravam apenas Jesus humano. E nos dias de hoje, a falta de compreensão desta percepção, deste entendimento, dessa doutrina que Jesus é completamente Deus e completamente homem, traz no movimento evangelicalista hoje uma limitação e uma distorção da missão de Jesus Cristo, bem como do seu senhorio. Vamos olhar agora o versículo 14 deste contexto que nós já começamos a pregar. Nós vamos encontrar no versículo 14 a base para a doutrina da encarnação. Não confunda encarnação com reencarnação pregado pelos espíritas. É encarnação. E o que é encarnação? É difícil nós definirmos, porque é algo extremamente profundo e misterioso diante da divindade de Deus. Mas em poucas palavras nós poderíamos resumir que a encarnação é a união de duas naturezas numa só pessoa. Que naturezas são essas? Nós vimos no último sermão que o Verbo, a palavra que estava com Deus, era a segunda pessoa da Trindade. Era o Deus Filho. Então, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho,
Este verbo agora assume a natureza humana, pois era necessário que o Salvador assumisse as duas naturezas para nos salvar. Repetindo, a encarnação é a união de duas naturezas numa só pessoa. A segunda pessoa da Trindade assume agora a natureza humana sem prejuízo para nenhuma das duas naturezas. E João vai dizer claramente, versículo 14, e o verbo se fez carne. Esse termo carne se refere à natureza humana de Cristo. Não à expressão, quando nós vamos ver lá nas epístolas de Paulo, carne sobre maldade, sobre coisa ruim. Muito pelo contrário. O termo carne aqui se refere exatamente à humanidade, à natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Significa que a segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana, ou seja, o sujeito da encarnação é Jesus. Nós podemos ver isso também de forma bem clara, lá em Hebreus, no capítulo 10, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos, no versículo 5, quando diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Portanto, a segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Jesus Cristo é perfeito em sua divindade e também perfeito em sua humanidade, em duas naturezas, de forma inconfundível, imutavelmente, indivisivelmente, inseparavelmente. Essa é a primeira afirmação que o apóstolo João nos diz no versículo 14. A segunda afirmação, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão habitou, no grego, na verdade, é a palavra tabernáculo, ou seja, ele tabernaculou entre nós. E o que é tabernáculo? Nós podemos ver também que era costume do povo hebreu fazer a festa dos tabernáculos. O que eram essas festas dos tabernáculos? Tabernáculos era nada mais nada menos do que tendas. Então era a festa das tendas. Então, se a gente for traduzir para a expressão que está aqui, da expressão que está aqui para o português, ele habitou, ele tabernaculou, seria a ideia de que Jesus assumiu, ou melhor, o verbo, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana e estabeleceu morada por um tempo entre os seres humanos. Viveu entre os seres humanos. Ou seja, é como se Deus, na segunda pessoa, o seu Filho, o Verbo, montasse uma tenda aqui na terra e habitasse conosco por algum período, por algum período de tempo. Deus, então, está no nosso meio. Deus, então, se encarnou. Deus, então, vem até nós e habita em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aí cabe uma pergunta. De que forma o Verbo, Deus, na segunda pessoa da Trindade, habitou entre nós? Até então, os homens tinham pensado em Deus em termos de poder, em termos de majestade, em termos de força, em termos de juízo. Até então, os homens tinham pensado no poder de Deus para desfazer toda oposição e vencer toda rebeldia. Porém, Deus, na pessoa do seu Filho, habita em nós com as seguintes características que nós iremos ver nesta noite. Destacamos no texto apenas 3, dentre tantas características que o nosso Deus, a palavra, o Verbo encarnado, apresentou no nosso meio. Vejamos a primeira delas. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça, é o que diz o texto. Cheio de graça. Primeira característica que a gente vê nesse cheio de graça é que Deus, o Verbo, manifesta esta graça pela sua vida aqui na terra. O que é graça? Nós sabemos, graça significa um favor
que não merecemos, um favor imerecido. Então, os homens culpados pelos seus pecados, os publicanos, os pecadores, viram esse favor que ninguém merecia, revelado diante dele por meio de milagres, de curas, da própria pregação, ou seja, o próprio Deus falando dele para nós. Nós vimos tudo isso pelo fato do Redentor estar conosco, realizar a sua obra por toda a sua vida, concedendo graça ao povo de Deus. E esta graça culminando pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E doravante vocês vão me ouvir falar muito nessa expressão vicário. Sacrifício vicário. O que significa vicário? Vicário significa substitutivo. Ou seja, um sacrifício que substitui alguém. E nós vamos ver o que é esse alguém. Quem é esse alguém? É a segunda característica que a gente vê da graça de Deus. Ele estava cheio de graça pelo fato de manifestar sua obra, seus milagres, sua palavra, sua vida aqui na terra. Estava cheio de graça porque ele completa essa obra eterna. Em outras palavras, a encarnação do Verbo era necessário desde os desígnios eternos de Deus para redimir o seu povo. Porque era necessário que o Redentor precisasse satisfazer a justiça. O Redentor deveria se fazer igual àqueles a quem ele iria substituir. Ao mesmo tempo, o Redentor deveria ser divino, pois o ofendido pelos pecados é Deus. Preste muita atenção nisso. Onde é que a gente vê essa graça maravilhosa de Deus conosco? Primeiro, porque o Redentor deveria ser completamente homem. Por que é que este Redentor deveria ser completamente homem? Para satisfazer a necessidade espiritual do homem, levando sobre si a culpa do homem. Ao mesmo tempo, esse Redentor deveria ser completamente Deus, para satisfazer a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Deus não pode deixar que os pecados fiquem impunes. Deus deveria punir os pecados. Alguém deveria pagar por esses pecados. Deus pune o pecado. Não necessariamente pune o pecador. Por quê? Porque uns têm seus pecados pagos pessoalmente. Ou seja, os ímpios, aqueles que não creem no sacrifício de Cristo, ou querem tentar justificar-se pelas suas próprias obras, achando que se orarem demais, se forem à igreja demais, se fizerem as regrinhas que dizem nas igrejas, se seguirem os mandamentos, coisa que é impossível ao ser humano, essas pessoas que tentam se justificar, que não creem no sacrifício de Cristo, elas pagarão pessoalmente os seus pecados. Deus punirá essas pessoas pelos seus pecados. Ao passo que os outros, que têm seus pecados pagos por substituição, ou seja, vicariamente, pelo sacrifício de Cristo, aqueles que creem no seu sacrifício, aqueles que creem na sua obra, aqueles que não confiam em si mesmos para justificar-se diante de Deus, mas tão somente reconhecem que são pecadores e se entregam completamente em fé à obra e o sacrifício de Cristo na cruz, estes já têm o seu pecado pago em Cristo. Não tem mais culpa. Aquilo que nós lemos no decorrer da liturgia. Nenhuma condenação há, porque estes estão em Cristo Jesus. Portanto, era necessário que houvesse essa encarnação. Jesus, como nosso Redentor, deveria ser completamente Deus para satisfazer essa justiça e completamente homem para substituir os homens em seus pecados. E é isso que o apóstolo João nos diz aqui no versículo 14. Primeira característica, cheio de graça. Mas esse verbo habitou entre nós, não apenas cheio de graça, mas o que diz no decorrer do versículo? E de verdade.
cheio de verdade também. E aqui é muito interessante, irmãos, que enquanto os filósofos, os pensadores, discutem a respeito de verdade, uns dizem verdade absoluta, outros dizem verdade relativa, vem a palavra de Deus e nos diz quem é a verdade. A verdade é o próprio Jesus. Jesus é a verdade. João mostra que Jesus é a encarnação da verdade. E vai dizer isso no decorrer em várias passagens do seu evangelho. Vai dizer que o próprio Jesus vai afirmar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para ver a verdade, devemos olhar para Jesus. Para saber o que é a verdade é o próprio Jesus. E esse Jesus, além de ser a verdade, ele comunica a verdade. O verbo, que nós vimos no último sermão, a palavra, a manifestação, a revelação de Deus, do pensamento de Deus, a revelação da verdade e da fidelidade de Deus está em Cristo. Essa verdade também é fidelidade. Essa verdade é uma realidade que no Antigo Testamento nós tínhamos apenas por meio de sombras, por meio de figuras que prefiguravam a verdade que viria. E toda vez que eu cito esse exemplo, essa ilustração que nós temos do Antigo Testamento para o Novo, é como se você colocasse tudo escuro e uma luz atrás de mim. Vocês vão ver a sombra. Enquanto eu me aproximo, vocês veem apenas a sombra, os traços, as características apenas por meio de sombra. De repente, quando tudo se ilumina, deixa de ser uma sombra e vocês passam a ver realmente quem é a pessoa. E é isso que aconteceu. Esta sombra que havia prefigurada no Antigo Testamento por meio dos sacrifícios do Cordeiro, dos sacrifícios que faziam, dos bodes expiatórios, da Arca da Aliança, tudo isso era sombra, diz o autor aos Hebreus. E quando vem Jesus, ele vem mostrar toda a verdade, a realidade daquilo que estava sendo prefigurado. E mais ainda, Jesus, que é a verdade, vai dizer que esta verdade, que é ele, liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não só liberta, essa verdade confronta. Porque no mesmo capítulo, no mesmo contexto, Jesus, quando está falando a verdade a respeito de que, se você não conhecesse, não cresce nele, você estava escravo do pecado, aqueles judeus, aqueles religiosos, eles ficaram revoltados contra Jesus. É por isso que a mensagem do Evangelho hoje não é para passar a mão na cabeça das pessoas, não é para afagar o ego das pessoas, é para confrontar as pessoas com o seu pecado, de modo que essas pessoas pecadoras não tenham outra alternativa e não têm, a não ser chegar diante de Jesus e dizer: só confiamos em Cristo para a nossa redenção. Essa verdade liberta, essa verdade confronta, e essa verdade, lamentavelmente, é ignorada por aqueles que se perdem. Quantos não desprezam Jesus? Quantos não dão valor a essa mensagem, a essa palavra, à verdade que é dita? A isso que nós estamos pregando. Jesus, em verdade, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Terceiro e último lugar, para concluirmos o sermão desta noite, o apóstolo João vai dizer que este verbo se habitou no meio de nós, cheio de graça, como nós já vimos, cheio de verdade, como nós já vimos, e agora cheio de glória. Glória que muitos não viram. Mas veja o que João diz: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa expressão ver, o verbo grego dá uma ideia de analisar atentamente, perceber os mínimos detalhes. Só que aqui nós separamos em dois grupos. O grupo daqueles que não viram essa verdade,
não viram o Deus encarnado, não viram toda esta graça. E como João, o grupo daqueles que viram. Primeiro vamos ver aqui o grupo dos que não viram essa verdade. Por que eles não viram a verdade? Porque muitos viram somente o Jesus de Nazaré. Ou seja, esse Jesus é apenas o filho do carpinteiro. É apenas o Jesus histórico. É alguém que é filho de José, um filho bastardo de José, com Maria, que mora em Nazaré, que está aqui no nosso meio. Muitos olharam para Jesus e viram apenas isso. E não pense que hoje em dia é diferente, não. Muitos, trazendo para o contexto de hoje, olham para Jesus e veem apenas um Jesus das datas comemorativas. Natal, Páscoa, Corpus Christi, dos feriados. Outros olham para Jesus apenas como um Jesus histórico, como aquele que foi um grande homem revolucionário que mudou as eras. Nós vivemos hoje no período depois de Cristo, então Jesus foi aquele antes e depois de Cristo que definiu agora um novo calendário. Muitos olham para esse Jesus apenas para o Jesus que chamamos de histórico. Não veem a verdade, não veem o verbo encarnado. Naquela época também, muitos viram um Jesus herege, ou seja, aquele Jesus que cria caso com os escribas, com os fariseus e com os religiosos da época. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época, todos eles olhavam para Jesus apenas como alguém rebelde, como alguém que afrontava a sua autoridade, como alguém que afrontava o conceito religioso deles a respeito de Deus. E hoje em dia também não é diferente. Muitos não gostam do Evangelho de Jesus, não gostam da pregação da palavra dita por Jesus, porque confronta o estilo religioso deles. O meio que eles olham para Jesus não pode, de forma nenhuma, afrontar a vida e a maneira religiosa que eles vivem. Isso em muitas denominações, tanto ditas cristãs como ditas evangélicas hoje. Se vier a palavra de Deus, falando a verdade, confrontando, eles saem. Eles não gostam desse tipo de Jesus. Eles não gostam de uma mensagem que mostra que o homem é pecador. Essa semana eu vi uma modelo que disse que se converteu. Não vou citar a igreja porque está filmando para depois não criar problema. Mas só para vocês terem uma ideia, ela diz que se converteu a Cristo, é evangélica e gosta da igreja dela porque a igreja dela é inclusiva. Primeira característica que mostra que não é o verdadeiro evangelho. Mas tudo bem, vamos prosseguir. E nesta mesma entrevista, essa modelo vai e afirma que não se arrepende de nada do que fez, nem mesmo de pousar seminua para alguns sites. Bom, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz: arrependei-vos e crede. Se você diz que crê em Jesus e não se arrependeu, é aquilo que nós lemos no início, na confissão dos pecados. Isso é mentiroso. Porque a verdadeira conversão requer arrependimento. Mas nos grupos religiosos de hoje, este tipo de Jesus não se encaixa. Por isso, não queremos. Preferimos o Jesus que se encaixa dentro do nosso estilo religioso. Tais pessoas também não viram a Jesus. Por fim, naquela época, muitos viram apenas Jesus como um profeta milagreiro. Tanto é que Jesus reúne os 12 e pergunta a eles: o que o pessoal está dizendo que eu sou? E a resposta foi: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és um profeta. Porque muitos olhavam para Jesus apenas como aquele que iria restaurar politicamente Israel. Aquele que multiplicava pão e dava pão para comer de graça. Aquele que poderia assumir o cargo político e tirar Israel
da escravidão dos romanos. Ora, Jesus não veio para esse fim. Muito pelo contrário. Jesus não veio implantar o reino terreno. Ele veio colocar o reino celestial. O reino de Deus. Não é deste mundo. Trazendo para os nossos dias este mesmo grupo de pessoas que viam Jesus como um profeta milagreiro, são aqueles religiosos hoje que têm Jesus apenas para satisfazer as suas ganâncias, os seus desejos pessoais, as suas ambições. Eu quero Jesus para curar enfermidades, eu quero Jesus para me dar emprego, eu quero Jesus para me dar prosperidade, eu quero Jesus que venha se revelar a mim para alguma coisa que eu quero alcançar aqui nessa terra. Jesus, embora possa fazer todas essas coisas, não veio com esse objetivo. Se você está procurando Jesus apenas para satisfazer os seus desejos aqui na terra, vou parafrasear as palavras do apóstolo Paulo. Você é o mais infeliz de todos os homens. Porque o objetivo de Jesus não é outro. O principal, é salvar você da condenação do inferno, da danação eterna, tirar você das trevas, das garras de Satanás e trazer você de volta para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Essas pessoas, todos estes que nós citamos, veio e viram Jesus para a sua própria condenação. Agora, louvado seja Deus, porque existe um grupo que viu Jesus como João viu. Olha só, ele usa o verbo na terceira pessoa do plural, na primeira pessoa do plural. Nós vimos a sua glória. Claro que ele não vai dizer aqui, eu acabei falando errado. Vai ser lá em 1 João, no capítulo 1. 1 João, no capítulo 1, o mesmo texto que nós lemos no início, a liturgia. Olha o que ele vai dizer, 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Perceba que ele sempre usa nós. Perceba que não foi apenas João, mas João e um grupo que se salvou. O que foi que eles contemplaram? Voltando para o texto de João. O que foi que eles viram? A glória. E que glória que eles viram? Eles viram Jesus unigênito do Pai. Voltando para o texto de João 14. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa expressão unigênito é único gerado do Pai. Único nascido do Pai. Único da mesma essência, da mesma natureza de Deus Pai. Porque Ele tinha a mesma essência. Ele era o Deus Filho. Ele era a Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Habitou no meio de nós. Esta filiação trinitariana de Cristo. Ou seja, ao fato de que Jesus, o Filho eterno de Deus, antes mesmo de sua encarnação, o Filho já era o único gerado de Deus. João viu isso. João viu o Jesus Salvador. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João sabia disso e aquelas pessoas também sabiam disso. João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no texto. Este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está registrado em João 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Esse João é o João Batista. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João contemplou este Jesus, que na cruz trouxe justificação
para aqueles que creem, e crendo, tenham a vida eterna. Estas pessoas, diferente do primeiro grupo que nós citamos, contemplam Jesus para a sua salvação. Concluindo, meus amados irmãos, a encarnação do Verbo significou a primeira vinda de Jesus a este mundo. Porém, este Verbo que encarnou, que morreu, que ressuscitou, que hoje vive, voltará pela segunda vez. E se na primeira vez nós vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória, na segunda vinda adicione cheio de justiça, de juízo e de vingança contra todos aqueles que desprezam ao Senhor e a sua palavra de salvação. Não sou eu quem estou dizendo, é o apóstolo Paulo que diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Em outras palavras, aqueles que creem em Jesus encarnado, o Verbo encarnado, aqueles que confiam nesta substituição, neste sacrifício vicário, aqueles que creem na sua graça, aqueles que creem na sua verdade, aqueles que viram a sua glória, estes reinarão com o Senhor Jesus Cristo. Porém, aqueles que desprezaram, aqueles que não contemplaram, aqueles que não viram, aqueles que abandonaram, estes sofrerão terrível penalidade eterna de destruição, porque desprezaram o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Algumas aplicações, irmãos, nesta noite, diante de tudo que a gente viu aqui. A primeira aplicação que nós fazemos é que desde o primeiro século havia seitas e heresias que não aceitavam a completa humanidade de Cristo. Dentre eles, nós temos o docetismo. O docetismo afirmava que Jesus era apenas um homem que foi possuído pelo Espírito de Deus. Os docetistas ensinavam que Jesus tinha apenas a aparência de um homem, que aparentemente tinha nascido, vivido e sofrido, mas não era realmente um homem. Por quê? Porque partia da base da filosofia grega, e os gregos tinham um conceito filosófico de que as coisas materiais são más. Portanto, Cristo não poderia ter tido um corpo físico real, porque um corpo físico real é mau. Mas na realidade não eram apenas os gregos que pensam assim. O docetismo, todo docetismo, é qualquer tentativa de negar a plenitude da humanidade de Cristo. Vimos que isso não existe. O próprio João fez questão de confrontar, desde o primeiro século, esta ideia de que Jesus não era carne. Em segundo lugar, meus amados irmãos, cuidado com as comemorações de Natal. Eu sei que não está na época do Natal, mas está na época de falar o que a gente está falando aqui. Nessas comemorações de Natal, as pessoas olham somente a humanidade de Cristo. Mas tão humano que olham e dizem, o menino Jesus na manjedoura. Isso limita o que João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, vai nos ensinar. O Verbo criador de todas as coisas encarnou-se. Não é apenas um menino. Não é apenas uma criança, coitadinha, na manjedoura, mostrando humildade. É muito mais do que isso. As pessoas esquecem o Verbo que se fez carne. Crentes que enfatizam cantatas, encenações e uma série de coisas, esquecem de enfatizar qual realmente é o objetivo da vinda de Cristo, da encarnação do Verbo. Crentes dizendo expressões como o menino Jesus que nasceu em nossos corações, não conhecem
anulam tudo aquilo que nós falamos aqui, a profundidade do Verbo que se encarnou. Terceiro e último lugar, irmãos, a aplicação que nós fazemos é que se Jesus é plenamente divino, ele também é plenamente humano. Jesus se angustiou como eu e como você. Jesus sofreu como eu e você sofremos. Jesus chorou como eu e você choramos. Jesus se alegrou como eu e você nos alegramos. Jesus passou por tudo que nós, humanos, passamos, porém, sem pecar. E é por isso que ele nos substitui. E mais ainda, esse Jesus é o perfeito mediador, único mediador entre Deus e os homens, porque ele é 100% Deus e 100% homem. E ele é o perfeito sacerdote que intercede, porque ele sabe exatamente o que é sofrer, como você sofreu. Então, quando você se angustiar, lembre-se que Jesus também se angustiou. Clame a ele, ore a ele. Jesus também sentiu fome, como nós sentimos. Jesus também sentiu sede, como nós sentimos. E ele, sentindo fome, sentindo sede, quando clamamos a ele, ele sabe exatamente o que nós sentimos e não nos desamparará. Jesus também trabalhou com as suas próprias mãos. Ele era carpinteiro. Nós também trabalhamos. E ele sabe que nós precisamos de trabalho. E ele não vai nos desamparar. Mas acima de todas estas coisas, Jesus pagou os meus pecados e os seus pecados na cruz, de modo que você pode entrar direto no trono da glória, falar direto com Deus e Pai Todo-Poderoso, sem ser fulminado, sem ser eliminado, porque você está coberto com o sangue substitutivo, vicário de Jesus. E é por isso que não tenham medo. É por isso que nós cremos na vida eterna. Porque nós iremos morar na glória. Não pelos méritos que fizemos. Muito pelo contrário. Mas porque este Jesus, que é vivo, que é Deus, que é homem, que substituiu os nossos pecados na cruz, um dia nos levará para reinar com Ele na glória. Por isso, meus amados irmãos, a importância de saber que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso, meus amados irmãos, que todo o culto é cristocêntrico, é voltado para esse Jesus, que é divino, que é humano. É por isso, meus amados irmãos, que o convite esta noite é para que, se você ainda não entregou sua vida, ainda não entregou os seus pecados para serem substituídos pelo sacrifício de Cristo, o faça urgentemente, para que não seja condenado pelos seus pecados, como falamos no início. Ou você vai pagar pelos seus pecados, ou você coloca os seus pecados em Cristo, e eles são pagos substitutivamente por Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, vamos